queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos trabalhar a aula 20 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Já fiquem preparados com o material de vocês. Vocês vão precisar do caderno de Língua Portuguesa, lápis, caneta e borracha. Uma boa aula! O assunto da nossa aula de hoje será a coerência textual. Falamos na aula anterior a respeito da coesão e aprendemos que coesão e coerência são duas coisas que devem caminhar juntas para o sucesso de um texto, né? Para que um texto fique bem escrito e bem elaborado. Quais são os nossos objetivos para essa aula de hoje? Nós vamos conhecer o que é a coerência textual e qual é a sua relação com a coesão. E também vamos escrever textos com coerência. Retomando então, alguns conceitos da aula anterior sobre coesão e coerência textual. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. Para que um texto ele seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que ele faça sentido para o leitor. Além disso, esse texto deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos de quem vai ouvir ou para quem vai ler. Hoje, portanto, a nossa aula será dedicada exclusivamente ao estudo da coerência textual. Primeiro, vamos a uma definição dessa palavra. Então, o que é que vem a ser a palavra coerência? Coerência é a ligação de um conjunto de ideias ou de fatos cujo resultado é lógico, característica daquilo que tem lógica e coesão, ou seja, nexo. Portanto, a gente já pode anotar aí no nosso caderno que coerência tem relação com o sentido lógico do texto, com o nexo do texto, ou o texto que vai fazer sentido. Esse texto ele tem que ter um sentido, ele tem que ser coerente. Então a coerência tem relação com estas palavras que eu acabei de falar para vocês. A coerência textual é o fator que vai possibilitar o entendimento da mensagem. Então, por isso, ele tem que ter uma ordem lógica, tem que obedecer uma sequência. As ideias precisam uma ser a sequência da outra, precisam se comunicarem entre si. Tá? Então, para que essa mensagem ela possa ser entendida, ela tem que ser coerente. Aliada à coesão, a coerência ela tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Então tem a ver com o sentido do texto. Por meio da coerência, vai ocorrer o que, gente? A concatenação das ideias do texto, A combinação dessas ideias. Nada mais do que uma cadeia de ideias. O texto que obedece à coerência, ele transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, que, muito importante, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando um texto ele é coerente, o interlocutor ele consegue apreender os sentidos desse texto. Então é muito importante dentro de um texto, quando a pessoa vai escrever um texto, ela não deve se contradizer. Porque se ela está se contradizendo, o seu texto está com problemas de coerência, Então a falta dessa coerência vai afetar diretamente a significação desse texto,
vai prejudicar a relação com o interlocutor, que é aquele que vai receber o seu texto para ler, né? Ou que está ouvindo o seu texto. Vai prejudicar também a continuidade dos sentidos do texto e, consequentemente, a compreensão, né? A pessoa não vai compreender, né? Porque se ficou incoerente, ficou incompreensível. Um texto, ele pode ser incoerente em ou para determinada situação, né? Se o autor ele não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da articulação dessas frases e desses parágrafos, né? E por meio também de recursos linguísticos, né? Sabemos que a pontuação, o vocabulário, tudo isso é fundamental para a coerência do texto. A gente sabe daquela história que uma vírgula pode modificar todo o sentido de uma frase, né? De uma mensagem. Então a pontuação ela também é muito importante na construção da coerência textual. A coerência ela é a relação lógica entre as ideias, pois essas ideias elas devem se complementar, né? E não se excluir. E ela é o resultado da não contradição entre as partes do texto. A coerência de um texto, ela inclui fatores como, por exemplo, o conhecimento, né, que tanto o produtor quanto o receptor do texto tem de determinado assunto que está sendo tratado naquele texto, né? Então, esse conhecimento prévio do assunto também é importante para que eu entenda o que está escrito, né? Conhecer o contexto, ou seja, o conhecimento de mundo, né? O conhecimento que tem, né, da língua que usam e também da própria intertextualidade. Muitos textos têm intertextualidade, que é aquele diálogo, aquela conversa com outros textos. Então, se eu vou ler um texto que tem intertextualidade, eu preciso ter esse conhecimento, né? A qual texto ele está se referenciando. Então, é uma série de fatores que vão influenciar nesse processo da coerência, nesse processo da lógica ou do fazer sentido, né, para o seu interlocutor. Podemos concluir que um texto coerente é aquele do qual é possível estabelecer sentido. Então, assim, ó, você já pode anotar também essa observação em seu caderno. Texto coerente igual deve fazer sentido. É entendido como um princípio de interpretabilidade, né? Então vamos ver os seguintes exemplos. Eu trouxe duas frases aqui onde vai ser possível vocês perceberem, né, que as frases elas são contraditórias, elas não apresentam informações claras e que, portanto, elas são incoerentes, ou seja, elas não fazem sentido, né? Não é possível dar um sentido a elas. Então vejamos os exemplos. Primeiro exemplo, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. E o segundo exemplo, adoro sanduíche porque engorda e estou fazendo dieta. Como assim, né? Aí você deve estar se perguntando, mas quem é que vai escrever uma coisa dessas? Né? Muitas pessoas, infelizmente, por desconhecimento, né, dos processos de coesão, coerência, até mesmo desconhecimento do uso das conjunções, né, da pontuação, das vírgulas, acaba produzindo, sim, frases extremamente incoerentes. Então não é possível dizer que as crianças morrem de fome e ao mesmo tempo, na mesma frase, estar falando que o país é um país muito rico, né? Ou ainda atribuir o fato das crianças morrerem de fome por causa da riqueza do país. Então são duas ideias completamente contraditórias e elas não poderiam estar empregadas dessa forma na mesma frase,
Portanto, a frase ficou incoerente. Também a segunda frase, que diz que eu adoro sanduíche porque engorda e que eu estou fazendo dieta, nada aqui está fazendo sentido, né? E lembre que a coerência, ela precisa dar conta deste fazer sentido, né? A frase, o parágrafo, o texto, ele tem que fazer um sentido. Então, não é possível você empregar da forma como está ali, né, escrita essa frase. Elas são incoerentes. A coerência, ela é o resultado da não contradição. Então, é importante também, de repente, você faz essa anotação lá no seu caderno, né? Coerência igual não contradição. Eu não posso me contradizer no texto, senão eu estou comprometendo a coerência do meu texto, né? Então, ela é o resultado dessa não contradição entre as partes do texto e também do texto com relação ao mundo. Ela é auxiliada pela coesão textual, porque se eu tenho uma frase bem escrita, bem articulada, bem interligada, as palavras conversaram ali, se combinaram, uma está ligando a outra, estabelecendo relação de sentido, né? Então a coesão, ela está presente também e tudo isso vai contribuir para a coerência, né? Para que o texto fique claro, para que o texto fique compreensível, né? Então a compreensão de um texto, ela é melhor capturada, ela é melhor absorvida, né? Com o auxílio desses conectivos, que são as conjunções, as preposições, as locuções adverbiais e todas aquelas que nós vimos na nossa aula 19. Vejamos então mais alguns exemplos da falta de coerência textual. Por vezes, o aluno, por não saber a relação, né, de sentido que uma conjunção deve estabelecer dentro de um período, ele acaba empregando aquela conjunção e não percebe que ele empregou uma conjunção errada, né? Que não estabeleceu a relação de sentido necessária entre uma oração e outra. Então, nós vamos ver mais dois exemplos em que a coerência ficou comprometida. Estão derrubando muitas árvores e, por isso, a floresta consegue sobreviver. Segundo exemplo, todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Muito bem. O que é que nós vamos ter aqui de problemas de coerência? Vamos primeiro na primeira frase, no primeiro exemplo, né? Estão derrubando muitas árvores. Então, isso tem uma consequência, certo? Então, qual é a relação estabelecida aqui? Relação de consequência. Qual é a consequência dessa derrubada de árvores, de árvores na floresta, né? Então, ele pode até empregar ali o por isso, né? Mas ele não pode dizer que a floresta está conseguindo sobreviver, né? Talvez ele pudesse melhorar aí a coerência desse texto dizendo que, por isso, a floresta não está conseguindo sobreviver, né? Então, faltou ali ele articular melhor essa ideia. Já na segunda frase, né? Todo mundo viu o mico-leão. Esse mas, o mas é uma conjunção adversativa que estabelece uma relação de contrariedade, de oposição. Então, essa segunda ideia lançada na frase, ela está incompatível com a primeira ideia, né? Talvez uma forma do aluno, da pessoa melhorar, né, essa frase ali, seria ele substituir, né, esse mas por um e. Todo mundo viu o mico-leão e eu não ouvi o sabiá cantar. Porque não pode existir uma relação ali de adversidade nessa frase. Se ele quiser manter essa relação de adversidade, de oposição, de contrariedade, ele pode deixar o mas. Mas aí ele vai ter que tirar aquele sabiá que nada tem a ver ali com a história do mico-leão, né? E aí ele vai dizer, todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi. Ok, né?
Agora, a sequência que ele deu para essa frase é completamente incoerente, né? Então, são dois exemplos que mostram essa falta de coerência textual, pelo emprego de conjunções que muitas vezes a pessoa vai utilizar e ela não sabe a relação, né, que estabelece essa conjunção dentro da frase, não sabe empregar corretamente isso. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhorias para o país. Veja só, né, da professora estar aqui lendo esse parágrafo e você aí ouvindo, você já percebeu que a gente tem algum problema aqui, né? A gente tem problema de coerência. O que acontece aqui nesse parágrafo, então, né? Nesse exemplo que eu acabei de ler, não ficou nada lógico dizer que a falta de recursos, né? Quando ele diz aqui, ó, há falta de recursos para a escola, e aí ele complementa depois dizendo que o governo trouxe melhorias para a educação, né? Quando ele diz aqui, o governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias. Mas então por que ele inicia o texto falando, né, da falta de recursos? Então esse texto ele não está bem articulado, né? E essa falta de coerência, ela vai causar um problema no entendimento dessa mensagem, né? Na compreensão dessa mensagem. Então, a falta de coerência em um texto, ela é facilmente detectada, né, por um falante da língua, mas ela não é tão simples assim de ser notada quando é você que está escrevendo esse texto, né? Quando a pessoa vai ler, muitas vezes ela detecta com facilidade, aqui tem um problema de coesão, de coerência. Mas quando a pessoa está escrevendo, muitas vezes ela não consegue ter, né, essa dimensão. Então, a coerência, ela é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. Eu não posso apresentar uma ideia inicial e me contradizer já na sequência. Lembrem que a coerência é a não contradição, né? A coerência tem que dar conta da lógica do texto que faça sentido, né, da articulação e da concatenação das ideias. Então, vocês perceberam, né, que este parágrafo ele está completamente incoerente, né, dentro daquilo que a gente está vendo aqui, está propondo, né? Então, temos que evitar esta contradição de ideias. Bom, aqui eu trouxe, né, retomando novamente essa ideia de que a coesão e a coerência são dois elementos fundamentais para a construção de um texto, né? Elas garantem a qualidade textual. Então eu trouxe aqui para a gente relembrar e talvez simplificar melhor essa ideia para que fique mais fácil de você, aluno, entender essa relação entre as duas. Vejam, é uma peça de quebra-cabeça, né? As duas se complementam, uma encaixa na outra, né? Para se complementarem. Então, a coesão, né, é o uso de conectivos que ajudam a manter o raciocínio. A coesão ela vai estar mais focada na forma do texto, né? Na organização das frases, na ligação das palavras dentro das frases, com o uso então das conjunções, das preposições, né, dos advérbios, locuções. E já a coerência, ela vai ser responsável pela produção do sentido do texto. Ela vai estar mais focada aonde? No conteúdo do texto. Então, enquanto que uma trabalha mais a forma, a estrutura, né? Cuida ali para encaixar as palavras, para que as palavras fiquem bem combinadas, a outra
tem a preocupação que o texto faça sentido, que o texto obedeça a uma relação lógica de sentido, né? Que o texto não tenha contradições, porque tendo contradições ou não fazendo sentido, ele fica um texto completamente incoerente, né? E nós temos que evitar tanto problemas de coesão quanto problemas de coerência, mas eu diria a vocês que a falta de coerência, ela é muito mais prejudicial, né, do que a falta de coesão, porque a falta de coerência, ela vai deixar esse texto incompreensível. Para concluir, então, né, vamos ver aqui quais são as principais informações que a gente pode extrair, né, sobre esse assunto, sobre coesão e coerência. Então, coesão e coerência são elementos importantes numa redação, né, numa produção de texto. Então, sempre que você for escrever, lembre-se, né, dessas nossas aulas de coesão e coerência e procure sempre revisar o seu texto, ver se você não pode substituir alguma palavra que ficou sendo repetida diversas vezes, empregar um termo para fazer uma retomada de um outro termo, né? Se o seu texto está bem alinhado, fazendo sentido, se tem clareza nas ideias. Também nós aprendemos que há diferença entre a coesão e a coerência, como eu disse a vocês. A coesão, ela vai dar conta mais da parte estrutural do texto, né? Ou seja, a ligação entre as palavras. Já a coerência vai ter que dar conta do sentido do texto, do conteúdo do texto. O uso correto da coesão e da coerência facilita o entendimento do texto, né? Logicamente. A falta de coesão e coerência, ela deixa o texto confuso, né? E é um grave problema, principalmente para as redações de vestibular, por exemplo, né? Ou do Enem. Uma redação com coesão e coerência, ela chama muito mais a atenção do leitor, né? Quando é um texto bem escrito. Há elementos básicos de coesão e coerência para facilitar a escrita. Nós vimos, né, esses elementos de coesão. Nós estudamos na aula anterior quais foram todos os tipos de coesão que estão à nossa disposição para que a gente faça uso dentro, né, dos nossos textos. E a ausência de coesão e coerência é um dos principais problemas nas redações dos alunos. Então, como é importante que a gente aprenda, né, de que forma é possível articular melhor o nosso texto, né? Deixar o nosso texto mais claro, deixar o nosso texto mais compreensível, fazendo sentido, para evitar esse problema na comunicação, né, essa falha, porque o interlocutor, ele precisa compreender aquilo que eu escrevi. Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada por sua atenção. Até mais e tchau!